Hoje você vai saber tudo sobre vitamina D. O que é, as funções, como suplementar de maneira correta e por que você deveria dar uma atençãozinha maior que ela. Então, bem-vindos, eu sou a doutora Manuela e hoje a gente vai explicar um pouquinho aqui sobre essa vitamina que na verdade não é uma vitamina. Já começamos por aí, gente. Então vamos lá, vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio. Esse erro de nomenclatura foi dado lá no século XX e eu vou explicar para vocês o porquê. Uma vitamina, galera, ele é na verdade um complemento, um coadjuvante e a gente consegue obter através da nossa alimentação. Quando a gente fala de um hormônio, principalmente um hormônio esteroide, que é a vitamina D, a gente está falando de alguma coisa que o nosso corpo produz, mas que eles não conseguem ser ingerido através da nossa alimentação, tá? Então essa aqui é a grande questão. Uma vitamina é um coadjuvante, um hormônio, ele é um chefe. Ele realmente dá comandos ao nosso corpo e por isso que é tão importante essa vitamina, que na verdade é o nosso hormônio D, beleza? Então vamos lá, galera. Quais são as funções que a gente tem que saber para você saber a importância do porquê suplementar, do porquê pegar sol, né? E a gente vai explicar tudo isso aqui hoje. Primeiro de tudo, é ela que faz a absorção de cálcio no nosso intestino. Então, pessoas mais idosas, osteoporose ou para prevenir aí isso, a gente precisa ter níveis de vitamina D bons no nosso sangue. Segunda coisa que agora todo mundo vai querer usar, ela atua também na contração de explosão e força muscular. Sim, a vitamina D, ela tem a função de modular, de ativar, de conservar as fibras musculares do tipo 2, que são responsáveis por força e explosão. E se você tem uma deficiência crônica de muito tempo sem vitamina D, essas fibras tipo 2 começam a atrofiar, ok? Terceiro ponto muito importante, cérebro. O nosso cérebro ele tem receptores para vitamina D. E se a gente não tem essa vitamina, que na verdade é o nosso hormônio, a gente pode ter ansiedade, depressão e por isso níveis otimizados de vitamina D são essenciais para as pessoas que estão aí passando por esses problemas. E um outro ponto também muito, mas muito importante é para o sistema imunológico. Então imagine que o seu corpo está numa guerra, né? Tem os nossos soldadinhos. E existe o general desses soldados. E o general é justamente a vitamina D. Então ele vai modular os nossos soldadinhos, tanto para menos quanto para mais. Por exemplo, você fica sempre gripada, infecção urinária, infecção fúngica, né? Candidíase. É muito importante que você dê uma atenção melhor para a vitamina D, porque se ela estiver baixa, esse sistema imunológico ele não consegue agir de maneira correta. Os soldadinhos, eles não sabem para onde atirar ou eles não conseguem identificar então uma possível ameaça. Mas também existem soldadinhos que estão atirando aonde não deve, que são as doenças autoimunes. Então, Hashimoto da tireoide, lúpus, enfim. O que acontece? Esse general, quando ele está ausente ou está fraco, ou seja, quando a nossa vitamina D está muito baixa, esses soldadinhos começam a funcionar meio que desregulados e começam a atacar coisas que não deveriam. E aí inicia a doença autoimune. Então é muito importante para você que tem uma doença autoimune, para você conseguir controlar ou entrar em remissão, que a sua vitamina D esteja em níveis otimizados. Beleza, galera? Então aqui são algumas das funções, tá? Então cérebro, sistema imune, musculatura, osteoporose, que são muito importantes aí para essa vitamina D estar otimizada. Então tá, como que essa vitamina D é produzida? Como que nós produzimos ela? Gente, a gente produz ela no sol. Então nós temos que pegar a nossa pele e colocar nos raios UVB. É o raio UVB que vai fazer a produção de vitamina D. Por que isso importa? Porque os raios UVB, eles estão entre as 10 da manhã e as 15 horas da tarde. Então, às vezes, a gente pega o sol das 9 ou o sol das 5, 6 e, infelizmente, a gente não tem os raios UVB para fazer a produção da vitamina D no nosso corpo. Então, tem que ser nesse horário. Também, a gente tem a ver com a quantidade de pele, né? Então, no mínimo, 40% a 50% do corpo exposto. Então, pelo menos as pernas, os braços, se conseguir, tira a camiseta, pega o tronco, né? Isso é muito importante. Outro ponto, quanto mais melanina, então quanto mais morena a pele, mais dificuldade, sim, da gente produzir ali a vitamina D. Então pessoas mais morenas, elas têm que ficar um tempinho maior no sol. Qual é o tempo ideal? 70% do corpo exposto, de 20 a 30 minutos no sol das 10 às 15, sem protetor solar, tá?
Nosso corpo, em uma alta exposição solar, ele consegue produzir de 10.000 a 25.000 UI de uma vez só, em um dia, ali, né, para nossa produção própria. Então, quando a gente fala de suplementos, a gente fica às vezes com medo de um pouquinho de uma dose maior. Claro, vocês precisam, obviamente, de um acompanhamento médico. Eu já vou chegar lá para falar da suplementação, mas é só para vocês não terem medo da vitamina D, ok? Desde que ela seja realmente acompanhada aí para o médico, porque o nosso corpo ele consegue produzir de 10.000 a 25.000 UI em um dia de exposição solar, ok? Então vamos lá, gente. Uma outra coisa muito importante. A vitamina D, ela é lipossolúvel. Então, quando a gente vai suplementar uma vitamina D, a gente precisa que ela esteja em base oleosa, tá? Para melhor a absorção. E também ela nunca pode estar sozinha. Por quê? A vitamina D, ela faz a absorção do cálcio. Mas para esse cálcio que você absorveu chegar nos lugares corretos, a gente precisa da vitamina K2, tá? Então, pelo menos ali 100 microgramas de vitamina K2 junto com essa vitamina D, para realmente esse cálcio que você absorveu chegar nos lugares certos. A gente quer que ele vá para ossos, para dente, a gente não quer que ele vá para uma artéria para ter uma calcificação. E outra coisa muito importante é que a gente precisa de magnésio, tá? O magnésio, a enzima que faz a conversão da vitamina D que a gente suplementa para vitamina ativa, precisa de magnésio. Então, pessoas que a maioria hoje, infelizmente, são deficientes em magnésio e não suplementam, a gente tem esse problema de converter a vitamina D na vitamina da forma ativa dela, ok? Isso é muito importante. Até se você pegar sol, se você suplementar, a gente precisa ter ali, então, a quantidade de K2 magnésio correta para conseguir fazer essa vitamina D agir de maneira correta dentro do nosso corpo, tá? Agora, doutora, eu não consigo pegar sol. E eu me incluo nisso, gente. Eu tenho 2 filhos, marido, periquito, eu trabalho, eu treino. Eu não tenho tempo hábil, infelizmente, de todos os dias conseguir na minha rotina pegar sol. E isso é uma epidemia que está acontecendo, porque muitas pessoas hoje ficam no escritório, em casa, ou tem medo de sol, se embatumam inteira de protetor solar e não tem essa exposição solar. Então, se você não tem isso diariamente, se você não tem uma rotina que permite pegar sol, ou se você não trabalha com alguma coisa que você pega sol, a gente precisa da suplementação. Mas eu quero que vocês entendam que ir para fora e pegar sol é muito melhor do que realmente suplementar. A meia-vida, o tempo que dura a vitamina D quando a gente vai lá e pega sol é muito maior do que a suplementação, ok? E a suplementação, ela também depende de absorção intestinal, de toda, né, aquela questão ali de digestão, para que ela seja também bem absorvida lá no nosso intestino, tá bom? Então eu queria que vocês entendessem isso. Vão pro sol sempre que conseguir, 40% do corpo exposto, mulherada tira, fica de top, homem tira, fica sem camisa, que a absorção vai ser muito melhor. Tá, doutora, não consigo. Infelizmente, né, na nossa rotina não consigo, então temos que suplementar, ok? Tem gente que suplementa uma vez na semana, e aí ele dá o pico e baixa. Então, pessoas que às vezes não conseguem ter aderência de tomar todos os dias, a gente acaba fazendo uma vez na semana, mas não é o ideal. O ideal é que você tome ele todos os dias, né? Eu sempre brinco, Deus fez a gente para viver lá fora, era pra gente estar arando o solo, colhendo a fruta, né? Fazendo tudo isso com metade da roupa que a gente usa hoje, mas infelizmente isso não é mais a rotina, né? E contemporânea que a gente tem nos dias de hoje, então a gente tem que né? Fazer a suplementação ali para que isso não falte e o nosso corpo não fique doente, ok? Então vamos lá. Quanto que é uma suplementação segura? De 5, 7, 9, 10 mil I é uma suplementação segura, desde que esteja com 100 microgramas ali de K2 e você consuma de 100 a 200 miligramas de magnésio por dia, pelo menos, tá bom, gente? Mas como que a gente vai saber se o nível de vitamina D lá do teu sangue está ideal ou não? E por isso que você precisa de um médico que entenda disso. A gente usa o PTH, tá? Então, o PTH, quando ele está muito alto, significa que a gente precisa aumentar a dose de vitamina D. E quando ele está muito baixo, suprimido, aí a gente precisa diminuir as doses. Então, é pelo PTH que a gente vai sabendo sobre os níveis ideais ali de vitamina D. E, claro, também quantidade de cálcio, magnésio. Então, tudo isso é um conjunto, ok, gente? Então, é muito importante que vocês saibam de um profissional que lide com isso bem, mas uma suplementação aí de 5, 7, 9 mil é uma suplementação segura, desde que esteja junto com o magnésio e com a K2, ok? Então vamos ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar para vocês.
Então, gente, se você quer melhorar o teu rendimento de treino, de questão de contração, se você tem alguma pessoa idosa, se você tem ansiedade, depressão, se você tem sistema autoimune ou fica doente frequentemente, se você tem algum problema autoimune, você precisa otimizar a sua vitamina D. E, gente, por favor, valor de referência de exame não significa saúde. Estar dentro do valor de referência não significa que é otimizado para você. Cada corpo responde de uma maneira diferente e talvez a sua vitamina D num nível bom não seja a do seu coleguinha. Então por isso que a gente acaba precisando de uma individualização. Tem pessoas que com a vitamina D de 60 no corpo é ótimo. Tem pessoas que tem que chegar a 80, 90, tem pessoas que um pouco mais, um pouco menos. Então por isso que a gente fala, um PTH, como que tá esse corpo, tá? Mas a vitamina D, se você não pega sol todos os dias, se você não vai lá fora, se você não consegue ficar com pelo menos 50% do seu corpo exposto, você muito provavelmente vai precisar da suplementação. Porque se o seu corpo não produz, ela tem que vir então de outra maneira para o seu corpo, para a sua bateria do seu corpo começar a funcionar de maneira adequada. Um grande prazer estar aqui com você. Até o próximo vídeo.